A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade e, ao longo de 6 anos, resultou em uma quantidade de mortos de aproximadamente 60 milhões de pessoas. Algumas estimativas afirmam que esse número pode ter alcançado 80 milhões. Esse conflito ficou caracterizado pela sua condição de guerra total, na qual as nações envolvidas mobilizaram todos os seus recursos para manter sua participação nela. O estopim que deu início à Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia em 1 de setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial teve como principal razão o expansionismo germânico, colocado em prática por Adolf Hitler na construção do chamado espaço vital. Essa ideia consistia na construção de um território dedicado ao desenvolvimento do povo alemão, às custas do domínio e do extermínio de outros povos, como os eslavos. A construção desse espaço vital levou a Alemanha a reformular totalmente seu exército, inclusive contrariando as determinações do Tratado de Versalhes, e a iniciar a anexação de países vizinhos como Áustria e Tchecoslováquia. Como a Inglaterra e França haviam sido coniventes com esse expansionismo germânico, Hitler voltou a sua atenção para a Polônia. O objetivo de Hitler na Polônia era reaver territórios que pertenciam à Alemanha até a Primeira Guerra Mundial, sobretudo visando recuperar o corredor polonês, o qual basicamente era uma faixa de território polonês que separava a Alemanha da Prússia Oriental. Os discursos inflamados de Hitler contra a Polônia levaram o governo polonês a buscar um mecanismo para se proteger, uma vez que sozinho o país não seria páreo para o poderio militar alemão. Assim, os poloneses partiram em uma busca de aliança com os britânicos e franceses, para o caso, se fossem atacados pelos alemães, serem protegidos por seus aliados. Apesar do acordo da aliança com a Polônia, foi um grande blefe dos britânicos e franceses, pois tinham mais o objetivo de deter Hitler do que oferecer apoio militar aos poloneses. O último passo antes do início do conflito foi a assinatura de um tratado entre alemães e soviéticos, conhecido como Pacto Germano-Soviético. Esse acordo estipulava um período de 10 anos de paz entre as duas nações. Além disso, esse pacto estipulou secretamente que a Alemanha e a União Soviética invadiriam e dividiriam entre si o território polonês. Esse acordo secreto entre as duas nações aconteceu porque nenhuma delas aceitava a existência da Polônia. Aos olhos de Berlim e Moscou, o Estado polonês devia sua existência apenas à força maior dos aliados em 1919 e não tinha legitimidade nenhuma. Nas semanas finais de agosto, a crescente hostilidade dos alemães evidenciou sua intenção de guerra contra a Polônia. A invasão da Polônia aconteceu oficialmente na madrugada de 1 de setembro de 1939. O ataque alemão foi justificado por Hitler como uma resposta a uma suposta agressão polonesa contra uma rádio alemã localizado em uma cidade fronteiriça. Esse suposto ataque polonês foi na verdade uma operação de bandeira-farpas, ou seja, uma operação forjada pelos alemães para servir de pretexto a uma agressão contra a Polônia. Os supostos soldados poloneses que atacaram uma rádio alemã em Graz eram, na realidade, soldados alemães disfarçados. O ataque alemão fez com que a Inglaterra e França declarassem guerra contra a Alemanha no dia 3 de setembro. Britânicos e franceses foram extremamente vacilantes em dar um ultimato a Hitler, mas as discussões internas fizeram com que a guerra fosse declarada. Essa declaração de guerra surpreendeu Hitler, pois havia sido convencido que não haveria um ataque nem da França e nem da Inglaterra. A
A invasão alemã pegou os poloneses com o exército parcialmente desmobilizado, pois a Polônia havia sido orientada pela França e Inglaterra a não mobilizar suas forças para que Hitler não se utilizasse disso como um pretexto para um ataque. Essa escolha acabou sendo prejudicial para os poloneses, uma vez que, no dia da invasão, apenas um terço do exército estava mobilizado e posicionado nas defesas. Os aliados, nesse momento Reino Unido e França, esperavam que a resistência polonesa pudesse suportar o ataque alemão durante alguns meses. No entanto, em questão de semanas, a Polônia desmoronou. O sucesso dos alemães contra os poloneses foi explicado em parte pelo uso da Blitzkrieg, uma tática de guerra relâmpago que era inovadora na época. Além disso, os militares poloneses adotaram uma estratégia de defesa equivocada que facilitou a vitória alemã. As fronteiras do leste da Polônia estavam totalmente desprotegidas. A derrota polonesa oficializou-se no dia 28 de setembro, quando a capital, Varsóvia, rendeu-se para os alemães nazistas. Durante esse ataque alemão, britânicos e franceses não cumpriram suas promessas e o apoio prometido aos poloneses nunca foi enviado. A Polônia, portanto, lutou sozinha contra os alemães e soviética, contra esse último a partir do dia 17. Com essa vitória da Alemanha, iniciou-se o período conhecido como Guerra de Mentira, no qual houve pouco enfrentamento e que somente foi finalizado com o início da invasão da Noruega em abril de 1940. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos.